Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. No dia de hoje também temos uma memória importante, é a memória de São Brás, esse mártir, que por meio da sua profissão de fé, da sua pregação, levou muitos ao conhecimento de Cristo. E hoje tem até uma bênção especial, que é a bênção da garganta, né? Eu acho que todas as paróquias devem ter essa memória, né? Porque realmente é popular no mundo inteiro. Então, no dia de hoje, se você conseguir participar da Santa Missa, você receberá esta bênção especial, né? E no dia de hoje, o Evangelho nos fala de uma maneira muito particular sobre a profundidade com que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Cristo. Porque sim, ontem a gente falava sobre aceitá-lo, sobre receber seu grande testemunho, a sua presença em nossa vida ou rejeitar. E a gente falava sobre o grau máximo desta recepção calorosa, como foi a Virgem Maria, São José, que tiveram a custódia do Cristo, né? Que foram seu berço, sua casa, sua igreja, durante o período mais longevo de sua vida terrena, e de São Simeão e Santa Ana também, que o receberam no templo e viram sua vida completamente realizada, como também existe aqueles que rejeitam já de primeira, assim, né? Esta chegada daquele que vem para redimir, porque a remissão dos pecados, ela impõe na gente uma nova condição. Primeiro, se nós expurgarmos o pecado de nossa vida, de nossa prática, e fortalecermos a nossa inteligência para alcançar a vontade livre naquilo que Deus apresenta para nós, que é objeto da virtude, da santidade, da nossa vocação, então a gente de repente se vê mais livre para o bem, mais disposto para praticar a virtude, mais sábio no sentido de conhecer a Deus. Então, esta vida é uma vida diferente, concorda? É uma vida nova que se instala em nós. Essa vida nova tem uma manutenção diferente, tem um ritmo diferente, uma alegria diferente, tem um sabor diferente. E talvez o diferente assuste, porque estamos acostumados a comer as bolotas do chiqueiro. Estamos acostumados a ter afagos em nosso ego. Somos acostumados a passarem a mão sobre as nossas atitudes para omitir nossas grandes falhas. Queremos elogio, queremos aplauso, queremos descanso, queremos conforto, queremos uma vida muito, muito, muito cômoda. Mas um período de gestação, que é a vida nessa terra, ele não é muito cômodo, né? Veja como a criança fica apertada no útero, como ela sofre contrações, né? Principalmente quando está quase no período do parto. E como o parto em si é uma grande violência. Ele é expulso, porque ali já não cabe mais. Assim é a alma do cristão. Ela vai ser expulsa desta terra, deste útero, quando aqui já não couber mais, de tanto amor, de tanta correspondência, de tanta comunhão com Jesus. Ela precisa ir ao encontro do eterno. Ela precisa sair da condição mortal, ela precisa, ter a potência máxima de sua experiência de vida, né? Tanto para a vida da alma plena após a morte, como também da ressurreição, né, que acontecerá também para toda a nossa condição humana, né, para o nosso corpo e para a nossa alma. Mas, enfim, de toda forma, a gente precisa meditar sobre esta vida nova que vem quando nós aderimos à fé, essa vida nova que vem quando nós nos convertemos. E quão profundamente queremos aderir. Então a questão não é apenas de aderir a Cristo ou não, mas aderindo a Cristo, com que intensidade, com que profundidade, com que largueza de coração. Lembre-se das frases de Jesus, quando ele nos encoraja ao esforço: esforçai-vos, porque é difícil entrar no reino dos céus. É impossível, por exemplo, a um coração orgulhoso, vaidoso e rico entrar no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo entrar pela porta da agulha. Então, vejam,
Jesus nos ilumina a cabeça, entendimento para entender que não é tão simples, mas com Ele é possível. Porque Ele fez esse caminho, Ele é o caminho. Ele estabeleceu esta jornada para nós, né? E com o auxílio do seu Espírito, do seu corpo, do seu sangue, da sua palavra, da igreja, né? Então, a intensidade com que nós traçamos esse caminho é importante. Então, não é uma avaliação apenas qualitativa de nossa vida, mas quantitativa também. E hoje Jesus realiza 2 curas na narração do Evangelho, né? 2 curas. E a gente percebe aqui, pelo menos ao exemplo do que foi manifestado por nosso Senhor Jesus, um exemplo de fé, ou seja, de inteligência iluminada para compreender uma verdade que é amada e quista, mas é muito necessária, mas a pessoa dirige toda a vontade dela para aquilo. E a correspondência de Cristo é imensa. Então a narrativa hoje está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê esse não só entendimento, mas também alargue o nosso coração para que a gente corresponda ao Senhor de maneira satisfatória. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E vos pedimos a graça de compreender o Teu Evangelho no dia de hoje. E que ele seja para nós a razão, o motivo, o encorajamento necessário para vencer este mundo, para vencer nossas paixões desenfreadas, para reorientar o nosso pensamento, nos trazendo sobriedade, para que o nosso coração realmente se dê a vós. Não queremos uma vida superficial. Afinal, nos convidaste, Senhor, para avançar para águas mais profundas. E na beirada, Senhor Jesus, muitas vezes somos mais encorajados a voltar, a retroceder, do que a avançar. Mas Teu Espírito hoje nos convença do contrário. Sopre sobre nós uma brisa leve, suave, afável, que nos ajude a perceber em Ti a grandiosidade do Teu coração. Quão insondável é a Tua misericórdia. Quão grande é o Teu amor por nós. E isso nos encorajar a nos mover inteiramente ao Teu encontro. Por intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje se diz assim no Evangelho: naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se por ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido na mão de muitos médicos, gastou tudo que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu, dentro de si, que estava curada da doença. Jesus logo percebeu como uma força saiu dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda está a incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga:
Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Esse evangelho a gente já até meditou aqui juntos algumas vezes, né? Nesse tempo de nossa caminhada juntos. Mas toda vez que a gente medita nesse evangelho, uma coisa nova vem ao coração, né? Então, falando primeiro sobre a primeira cura, né? Ela se dá em trânsito. Vocês percebem que Jesus estava em uma outra missão. A primeira missão de Jesus é aquela que faz a gente de fato ganhar a fé, receber a fé. Essa é que principia o nosso relacionamento com Deus. Esse que eu disse para vocês que pode crescer, pode ser aceito ou rejeitado, e depois de aceito ele pode aumentar a intensidade ou não. Então, a pregação. Jesus atravessou uma barca, estava em outra margem. Isso faz a gente pensar também como a barca, né, que é a igreja, ela atravessa as margens, ela sai da morte do pecado para uma nova condição de vida. Jesus estava então reunindo uma numerosa multidão que estava na praia ouvindo sua pregação. E é nessa ocasião onde um homem de fé vem pedir para Jesus, com toda a liberdade, com toda a intimidade, que ele pudesse curar sua filha, que estava caindo enferma e tinha 12 anos. E aí ele fala que ela estava nas últimas, né? Então vem, põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Esse foi o pedido do Pai, né? Isso manifesta, meus irmãos, que nesse início do relacionamento com o nosso Senhor, quando Ele nos dá a sua palavra, quando a gente ouve a pregação e crê, a gente já se torna íntimo, né? Então é necessário atravessar a margem, batizar, né? É necessário deixar com que esse sal inunde a nossa língua de tempero, com que essa água limpe os nossos pecados, com que a bênção me faça um filho de Deus, me separe deste mundo, me consagre ao Senhor. Primeiro passo é esse. E aí, depois disso, nós já somos íntimos. Lembra que o batismo já nos faz filhos de Deus? Então, esse homem age nessa liberdade. O Evangelho é bem claro que imediatamente o Senhor acompanhou aquele pai, né? Então, vejam como é íntimo, né? Então, Jesus estava ali na primeira missão e agora ele já está numa missão secundária, correspondendo à oração de um íntimo, de um filho, de um servo. Mas no trânsito desse caminho, isso mostra para nós que Jesus é imparável, que ele não para de realizar o bem. Sempre é ocasião. A multidão que o seguia, os discípulos que o seguiam para testemunhar, já era missão também. E enquanto ele está em trânsito, alguém lhe toca, que é essa outra mulher. Essa outra mulher já tentou vozes estrangeiras. Ela já gastou todos os recursos. Recurso financeiro, recurso emocional, recurso físico. Mas ela ouviu, né, ela fez o discernimento por meio da contraposição entre as duas coisas. Porque de um recurso, que é o recurso meramente humano, material, bom, não é ruim, né? Mas tem seus limites. Ela esgotou a possibilidade ali de tudo. E ela não obteve nem mesmo a cura física. Quanto mais então a cura espiritual, a cura mais profunda.
mas ela queria ser curada. E ela estava sangrando há 12 anos, que é exatamente a idade da menina. Esses 12 anos, que é o número completo, que é o número que compõe a igreja, por exemplo, os 12 apóstolos, fala sobre todos nós. Então todos nós temos a nossa vida inteira nessa terra para fazer o discernimento de como nos aproximamos de Cristo. E se esse aproximar é profundo, ele é íntimo, ele corresponde à pregação que nós recebemos pelo ouvir, ou se não. O primeiro, na ocasião em que já recebe aquela pregação, ele já crê e pede. No segundo, ela esgotou todos os recursos durante 12 anos, durante toda a sua vida e vocação, por uma cura, e não obteve nem a física. Mas ela também ouviu o outro discernimento, que era a pregação de Cristo e também aquilo que vários testemunhavam de Jesus. O Evangelho deixa isso claro. Ela ouviu falar dele. E aí, ouvindo falar dele, ela cerca a multidão, vai por detrás, ela acha o seu caminho. Né? Veja quão forte e corajosa é ela que deu crédito à palavra de Cristo. Ela procurou crédito na palavra dos homens, mas não foi bem satisfeita. Mas ela procurou crédito na palavra de Cristo. E, crendo, né, que Ele é capaz de curar, pensou que simplesmente ter um pouquinho de intimidade, tocar-lhe a orla do manto, já seria suficiente para ser curada. Né? E esse pensamento faz a gente pensar muito em como uma mulher como essas era tratada ou considerada neste tempo. Entrar no templo já não entrava, mas hemorroísa, provavelmente uma hemorragia geniturinária, era considerada impureza, porque o pensamento farisaico era de que o sangue guardava o pecado. Então, era sinal de pecado. Lembra que a mulher puérpera tinha que purificar-se até o 8º dia, pós-gestação, por causa justamente dos sangramentos. Então, ela não aproximaria do sagrado, não aproximaria por causa disso, das impurezas. E quantas vezes nós fazemos o discernimento em nossa vida de não aceitar o testemunho de Cristo porque nos consideramos muito pecadores. Lembra de Pedro? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Mas nosso entendimento deveria ser o contrário. Senhor, aproxima-te de mim porque eu sou muito pecador. E o Senhor é santo de verdade, e o Senhor pode me perdoar, e eu me arrependo de todos eles. E a atitude dela foi de confiança. E ela tocou, e sentiu-se curada. Mas não bastou isso, Jesus quis dar crédito. Jesus, nesse momento, enquanto está em trânsito para a próxima cura, ele pergunta, quem me tocou? Até os discípulos pensaram, né, que não poderia estarem ouvindo aquela pergunta, quem me tocou, se uma multidão comprimia Jesus? Mas Jesus fala que alguém o curou, o tocou de uma maneira diferente. Né? E aí ela se prostra ao pé, porque aqui ela guarda mais até do que ela ouviu. Ela guarda a experiência já daquela cura. E aí ela se põe aos pés de Jesus, como fez o soldado Jairo. E aí Jesus fala, minha filha, minha filha, intimidade. Intimidade. A fé nos faz íntimos mesmo. A tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Aqui o toque de Jesus, ele é para além de apenas a orla, ele chama ela de filha, ele a acolhe. Então sim, meus irmãos, no início da fé, nós já podemos ser íntimos e não precisamos ficar pensando assim, eu estou impuro demais. Jesus vai nos purificar, Jesus vai nos levar para a confissão, Jesus vai nos ungir com o seu perdão. Mas ele vai nos chamar de filhos, vai trazer essa intimidade. Você me pergunta assim, Fábio, como eu posso fazer para aumentar a minha intimidade com Deus? Aumenta a tua fé, por meio da tua escuta, da pregação, do estudo, da leitura, do silêncio, da contemplação. Um coração que não faz silêncio, que não contempla, ele não vai conseguir relacionar-se com Jesus. Não vai. Afinal, Jesus não vai estar falando no tremor de terra,
no vento forte, mas é na brisa suave. Então, meus irmãos, aqui Jesus mostra o valor dessa intimidade. E é posteriormente a essa cura que Jesus cura a menina. E veja como ele aproxima os corações mais voltados, né? Aquela multidão toda já não está mais presente. Mas aqui, nessa ocasião, os que creem, os que amam, Jesus deixa a família e a igreja. Então, uma coisa que gera intimidade em nosso coração é a proximidade de Cristo, como foi manifestado até agora na leitura, mas a proximidade da igreja. Estava ali Jesus e os 3 apóstolos, e a família, a minha casa, o pai e a mãe, que testemunharam a ressurreição daquela menina, né, que estava num processo de dormição, digamos assim. Enfim, Jesus reestabelece tudo, mas ele evidencia, elucida aqui para cada um de nós que precisamos aumentar a nossa intimidade para com ele. Não precisa ser aquela fé só de superficial, tocar apenas a orla, mas adentrar em mares mais profundos. Eu não preciso ouvir a pregação apenas na beira da praia, mas eu posso avançar para mares mais profundos. Se eu já li a Sagrada Escritura, agora eu preciso estudar, por exemplo, teologia, eu preciso estudar a história da igreja, eu preciso estudar o testemunho dos santos, eu preciso confrontar as ideias deste mundo, eu preciso ver quanto as ideologias deste mundo são ruins para afastá-las do meu coração. Então, meus irmãos, mares, águas mais profundas. Tocar a orla, tocar o manto, tocar o coração profundo e chagado de Jesus. Recebê-lo em minha casa, em minha família, recebê-lo na minha igreja, recebê-lo na intimidade do meu lar. Veja como a intimidade aumenta quanto mais eu o conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu posso amá-lo. Quanto mais eu amo, mais eu tenho intimidade, mais nossa relação é próxima, mais eu me pareço com Jesus. Então a fé, que começa como uma sementinha, ela pode parecer muito pequenininha, como um grão de mostarda, mas ela há de tornar-se um arbusto grande sobre o qual os passarinhos vêm abrigar-se em sua sombra. Assim precisa ser a fé em nosso coração, meus irmãos, ela precisa crescer. E para eu dar espaço para isso, essas 3 coisas são necessárias, conforme o Senhor nos ensinou. Aumentar a fé por meio da pregação, do estudo, aumentar a minha comunhão com Jesus, a presença de Cristo na minha casa, no meu lar e da minha família. Eu não vejo uma maneira tão mais perfeita de conhecer o Senhor que espera ser nosso íntimo, nosso irmão, habitar o nosso coração e a nossa casa. Deus abençoe você, tenha um santo e abençoado dia e até amanhã.